Bom dia. Hoje, o tema do programa que o Dr. Luiz Aibinder traz é a raiva. Tem aquelas pessoas, né, doutor Luiz Aibinder, professor Gilson e Eleni, tem pessoas que já acordam de mal com a vida, né? Elas são mal-humoradas, vivem com raiva de tudo quanto é coisa. É verdade, tem gente que acorda quando entra ao banheiro, assim, olha pro espelho e fala assim, tá olhando pra mim por quê? O que aconteceu? Quer falar o que comigo? Tem gente que é assim. Eu tenho um... Mas antes dele sair, se olhar no espelho, ele tomou um copo de vinagre, que é pra ficar bem azedo. Verdade, verdade. E esse cara, depois que ele se trocou, ele foi para um restaurante, que ele tinha uma reunião, aí ele sentou na mesa, o garçom chegou e falou assim, pois não? Ele falou, me vê 2 chopp, por favor, que eu estou esperando um amigo. Aí o garçom falou, preto ou branco, senhor? Ora, o amigo é meu, se ele é preto, se ele é branco, o problema é meu. Falou, não, senhor, eu estou falando do chopp. Entendeu? Então, Helenita, você tem uma voz angelical, macia, mas você não sente raiva, não, de vez em quando? Fala comigo sobre o seu conceito de raiva. Quem nunca sentiu raiva, né? Raiva é uma coisa super normal, é perfeitamente... Gente, raiva é respirar. É claro que viver com raiva, não. Viver com raiva é uma decisão, mas a raiva faz parte das emoções, faz parte do ser humano. A raiva ela acontece quando a gente se sente frustrado. Diariamente pode estar sujeito a sentir a raiva. Agora, continuar com a raiva é uma decisão. Ele decide o que vai acontecer com a vida dele a partir do momento que ele decide ficar com essa coisa, que quando alimentada pode se tornar tóxica e prejudicial para a vida dele. Sentir é normal. Sentimos todos. Doutor... Agora, o caminho que nós vamos dar, se vamos alimentar essa raiva ou não, essa emoção, é uma decisão nossa. Doutor Luiz Aibinder, o que é a raiva? A raiva é quando alguma coisa contraria a tua vontade. O universo não obedece a teus planos. Aí o universo aí envolve pessoas e situações. Aí você fica com raiva. É uma imaturidade, de certa forma. Mas, como disse muito bem a Elenita, a raiva é um sentimento normal, saudável, humano. Manter a raiva é que é complicado. Você pode sentir raiva, mas não precisa ser hostil. A raiva é um sentimento, a agressividade é um comportamento. O sentimento você não controla diretamente, mas o comportamento está totalmente sob seu controle. Professor Gilson, sim, o senhor foi professor por muitos anos. Sim. E a gente sabe que o professor passa, às vezes, muita raiva. Sim. Porque lidar com o ser humano é complicado. Isso. O que a raiva pode causar? Ele pode influenciar nos seus pensamentos, nas suas atitudes em relação a determinado aluno? Vou reprovar esse aluno porque eu tenho raiva dele. Acontece isso? É possível acontecer isso? É possível acontecer, sim. Eu, inclusive, queria abrir aqui um parêntese, né? Falar aí com o doutor Luiz Aibinder e com a doutora Helenita, né? Quem me ajudou muito num processo desse foi uma palestra que eu assisti com a doutora Suzy Fleury, que ela cuidava muito da inteligência emocional. Inclusive, nos recomendou um livro do Goleman para que a gente pudesse ler. E ali ela começou a nos mostrar, né? Ela começou a nos mostrar que na realidade, nós temos 7 inteligências. E que nós somos feitos 80% de razão e 20% de emoção. Ela teve a oportunidade de fazer essa palestra para a gente. Então, Odilon, nas minhas aulas, eu sempre procurava me abster desse sentimento, porque às vezes, né, o aluno procede dessa forma, não porque ele não gosta de mim, ele tem raiva do que às vezes do que ele não entende. Tá certo. Pô, doutor Luiz Aibinder, então o que a raiva pode causar, hein? A raiva é uma loucura passageira. As consequências dessa loucura, às vezes, duram por muito tempo. Você perde relacionamentos, você vai preso, você faz um montão de coisas, porque você fala, eu perdi a cabeça. De certa forma, sim, você perdeu o juízo. A raiva é isso. As pessoas têm muita raiva por inconformidade com a própria vida e descarregam nos outros. Por exemplo, Odilon, se você apertar uma laranja, o que vai sair dela? Suco de laranja. Se apertar um limão. Suco de limão. E se a vida te apertar, o que sai? Raiva. Está dentro de você. Às vezes é raiva, às vezes pode ser amor, pode ser os sentimentos. A raiva é aquilo que a pessoa transborda.
como disse o professor, não é pessoal, não é uma coisa contra ele. É um sentimento que a pessoa tem e transborda. Ela vive mais consigo mesma. Helenita, você concorda que a gente é do que o coração está cheio, como diz o Dr. Aibinder? A gente é fruto do que a gente foi construindo com a nossa vida, né? Seja a minha própria construção, seja a construção ao meu redor. A gente é fruto disso também. Agora, a gente tem que atentar que é fruto da nossa escolha, consciente ou inconsciente. O racional e o irracional estão atuando nessas nossas escolhas, no resultado de tudo isso. E sim, eu só vou dar o que eu tiver. Como o Dr. Luiz Aibinder falou perfeitamente, se espremer Helenita, vai sair Helenita. Agora, o que é essa Helenita? Raiva nós temos, tristeza nós temos, amor nós temos, alegria nós temos. Como é que eu estou alimentando isso? O Buda falava, e o cara era muito bom, aquele gordinho era muito bom. Há mais de 2000 anos atrás, ele sacava coisas impressionantes. Ele disse, nós somos o que pensamos. Com o nosso pensamento, criamos a nossa realidade. Por exemplo, ainda há pouco eu estava no outro programa, caiu a ligação, a conexão. Eu poderia ter ficado com raiva como aconteceria no passado. Vontade de quebrar o telefone, etc. Aquele ataque repetido total. Hoje, eu falo assim, caiu a ligação. Vou ver como é que reconecta. E no mundo que eu vivo, as conexões caem. Então, com essa maneira de refletir, eu não controlo diretamente a raiva, mas eu controlo meus pensamentos que gerariam a raiva. Bom, a gente... Pode falar, Helenita, pode falar. Me permite, doutor Luiz, e essa colocação que o senhor fez é fantástica, porque a gente tem que entender que a gente não vai controlar tudo. Antigamente falava-se controle das emoções. A gente não controla as emoções, a gente controla o que vem depois. E aí comportamento. Sim. Exatamente, comportamento. Como o senhor falou, caiu a internet, o senhor controla isso? Não. Mas como o senhor vai reagir com a queda da internet? Isso o senhor tem como controlar. O Dilon sabe muito bem, né, Dilon? É o que é. Caiu a internet. É isso aí. Se você se abstiver do julgamento, olha, eu estou indo mais fundo na psicologia. Qual foi o fato? Caiu a internet. Se eu achar isso é uma droga, isso é uma porcaria, isso está contra mim, é uma desgraça, não sei o quê, gente, eu estou ligando uma usina de raiva dentro de mim. Mas se eu não faço julgamento, se eu me torno só uma testemunha, caiu a internet, o que eu posso fazer para reconectar? Eu não sinto raiva. Eu fico equilibrado, não saio do meu status de equilíbrio, que se chama homeostase, e vou tomar as providências que eu possa tomar. Se não conseguir, paciência da vida. Se conseguir, ótimo. Quanto mais você compreende as pessoas ou as situações, menos você se zanga. E as pessoas, elas têm dificuldade. Eu vou até tirar a base por mim mesmo, né? Eu sou uma pessoa que a gente, às vezes, até sabe o que tem que ser feito, mas para tomar aquela devida atitude, demora um pouco, né? Por exemplo, preciso perder a barriguinha, né? Fui no médico, você tem que perder a barriguinha, tem que fazer uma cirurgiazinha aqui, tem que fazer isso aqui, tá? Aí você tem que dar os seus primeiros passos, tem que ir lá para uma academia e tal. Agora, eu vou falar com a Helenita, que a gente sabe que a Helenita, além de cuidar das emoções, também ela cuida do corpo, né? Mente sã, corpo são, né? Essa é um ditado que existe aí. Então, eu já quero aproveitar esse momento, né? Tomar a liberdade no programa do Dr. Luiz Aibinder e pedir para que a Helenita faça também já uma declaração em relação da necessidade de se manter o corpo também são para a mente ficar são. Essa ligação de saúde e estado emocional, como que funciona isso aí, Helenita, na sua opinião? E é muito interessante você fazer essa colocação, porque como isso é possível? Autoconhecimento. Eu tenho que entender as minhas emoções e eu tenho que entender como o meu corpo funciona. Há pessoas que têm uma tendência a ser estressadas, então elas vão ter tendência a agir com um nível mais... É o que é. Caiu a internet da Helenita. Professor, voltou? Caiu? Voltou. Voltei. Pode concluir. Vou repetir, então. Você me fez uma pergunta da conexão da mente com o corpo. E eu estava falando que é importante fazer essa associação, porque
como a gente consegue entender essa conexão? Autoconhecimento. Eu entendendo como as minhas emoções agem, entendendo como elas atuam no meu corpo. O exercício físico, ele é fundamental para eliminar o estresse e para estimular e dar disposição para momentos posteriores. Uma pessoa que tem uma tendência a elevadas emoções, como, estou estressada, estou ansiosa, fico rapidamente com raiva, quando ela pratica o exercício físico regularmente, esse nível de estresse é reduzido. Essa propensão a sentir raiva com mais facilidade, ela é reduzida, porque ela entra no equilíbrio. Foi a frase que você falou e que muitos usamos e conhecemos. Corpo são, mente são. E o contrário também. É mente sã em corpo são. Você tem que ter o equilíbrio do ser humano, do indivíduo. E o indivíduo, nos meus estudos, eu divido entre parte física, emocional, a racional e a espiritual. É tudo igualzinho, tudo no mesmo nível? É difícil, porque fatores externos e até internos atuam a todo instante. Mas a gente buscar harmonizar isso da melhor forma para ter uma qualidade de vida cada vez maior é fundamental. E há uma coisa que as pessoas não atentam, que os alimentos afetam muito, tem influência muito grande no nosso estado emocional. Doutor Luiz Aibinder, professor Gilson, quanta coisa tem que estar atento. Interessante a colocação da doutora Helenita, né? Com relação às partes, inclusive ela fez uma citação aqui de espiritual, né? Então, certa feita, Santo Agostinho fez um rogo e disse o seguinte: Senhor, o que eu preciso fazer para diminuir as minhas más inclinações? Veio a resposta: conheça-te a ti mesmo. Não é isso? É o autoconhecimento. Doutor Luiz Aibinder. E dando uma orientação. Se eu preciso perder a barriguinha. Não vou discutir o tamanho da barriguinha ou barrigona. Não vamos discutir isso. A palavra preciso, verbo precisar, é que é um problema. Quando você precisa, é uma lei inflexível. Isso vai te estressar porque você pode não cumprir isso daí, ou vai se estressar tentando cumprir. Você não precisa. A única coisa que a gente precisa é comer, beber e respirar. E o resto é uma preferência racional. Eu gostaria de perder barriga. Quando você coloca isso no volume máximo, numa exigência irracional, eu tenho, eu devo, eu preciso, você vai começar a se estressar. Porque você tem que, de qualquer maneira, não tem uma flexibilidade, não tem um meio termo. Então, se eu gostaria de perder a barriga, seria mais saudável perder a barriga, relativiza aquilo que você botou no absoluto. Esse absoluto é que faz mal. Bem, a Bíblia também fala, quando se falou espiritualmente, o senhor citou aí Santo Agostinho, isso. Mas a própria Bíblia diz em Provérbios 29:11, o tolo derrama a sua ira, mas o sábio a reprime e aplaca. A discrição do homem fala o tardio e irar-se a sua glória. Está em esquecer as ofensas. Doutor Luiz Aibinder, como esquecer as ofensas num mundo tão louco como esse que nós estamos vivendo, que a ofensa você encontra a cada 10 passos que você dá? Você não encontra ofensa. Proferem ofensas. Isso. Se você aceita as ofensas, aí você encontra. Mas você não precisa aceitar essas ofensas. As pessoas não são ofensas. Mas você não precisa passar o recibo. As pessoas podem me lançar ofensa, mas elas não me atingem necessariamente. Só se eu der importância. Reprimir as emoções, reprimir a raiva, como você falou a citação aí, também não dá. Você está varrendo o lixo para debaixo do tapete, está engolindo um sapo, isso vai voltar em forma de doença. Não dá para reprimir, dá para desconsiderar as ofensas, não ligar para elas. Imagina a seguinte situação, Odilon, você está passando pela rua, o cara chega numa varanda que xinga de tudo que é nome. Aí você fica uma fera, olha para lá para voltar os desaforos, aí vê que tem um cartaz lá escrito hospício. Você fica zangado? Não. A raiva é um dos sentimentos mais intensos que nós costumamos experimentar. E, de maneira geral, ela está relacionada à frustração dos nossos desejos e de nossas expectativas. Ela é motivada por uma dor interior, quando nos sentimos traídos ou machucados por algo ou por alguém e expressamos essa mágoa
através de atitudes raivosas. Quando o enraivecer-se é um comportamento frequente na pessoa, estudos mostram que ela é mais prejudicial do que fumar. Apesar de muitas consequências negativas da raiva, às vezes, surpreendentemente, ela é positiva, como quando, por exemplo, nós a usamos para proteger aquilo que nos é importante, sejam pessoas, sejam valores. Um dos motivos da raiva e de muitos outros sentimentos negativos é imaginamos que tudo teria que ser sempre do jeito que nós queremos e somos capazes de moldar o mundo segundo nossos desejos. Só que ninguém pode te deixar com raiva, Odilon. Ninguém pode te deixar com raiva. Só você tem esse poder. Alguém certamente pode te dizer alguma coisa ofensiva, estúpida ou maldosa, mas ninguém pode te deixar com raiva ou te deixar chateado. Isso é uma escolha. Odilon, a pessoa calma faz uma escolha. A pessoa com raiva descobre que é a raiva que escolheu ela. Interessante, né? Porque é muito bacana, né? As relações, né? As citações do Dr. Luiz Aibinder e vai fazendo com que a gente navegue, né? Em algumas coisas que a gente aprendeu, né? Tem um escritor que diz o seguinte: quando você for conversar com uma pessoa que perceber que você está com raiva, enche a boca d'água, que aí você não vai conseguir responder, filho. A outra coisa foi como que eu já essa citação existe, quem fez foi o Mahatma Gandhi, né? Que ninguém me atinge sem que eu permita. Então, professor, já que o senhor falou encher a boca d'água, tem duas ocasiões que a gente não deve falar quando está com raiva e quando está mergulhando, não deve abrir a boca. Isso. E o Sêneca, o senhor que gosta de filosofia, 2000 anos atrás, no início na época de Cristo, que ele viveu, século I, século II, ele disse que o melhor remédio contra a raiva é a procrastinação. Você não segura a tua raiva, conta até 10, até 100, até 1000, se for preciso, que ela passa, que ela diminui consideravelmente. Eu li uma vez, eu não sei se é verídico, mas eu achei interessante a leitura, dizendo que no exército alemão, um militar não pode dar parte de outro militar no mesmo dia do acontecimento, só 24 horas depois. Por quê? Porque até lá já passou a raiva, estirou a cabeça. A gente só não consegue, às vezes, fazer isso quando dá uma topada, né? Aí fica difícil. Não, aí você pode só soltar uma exclamação. Eu sei, tô brincando. Pode ser reproduzida na TV, mas é dor, não é raiva. É, com certeza. Opa, Helenita, você Oi. que é uma gestora de emoções, investir no autoconhecimento, refletir sobre os momentos que você se irrita, é uma saída para controlar a raiva? Sim, é fundamental. Há quem diga que você não deve comer as emoções, né? Eu discordo, eu acho que você tem que comer as emoções, sim, porque você tem que saber como é que cada emoção atua em você. Isso. Você tem que saber o que acontece com você quando cada emoção está se manifestando em você. E aí você consegue evitar uma consequência ruim no próximo passo. Como o doutor Luiz falou perfeitamente, a gente está falando sobre isso. A raiva, ela é natural, a gente existe. Ela existe dentro da gente. Agora, o que eu vou fazer com essa raiva? Eu tenho que entender, e eu só vou saber se eu sei o que acontece comigo e o que me faz sentir raiva. Por que eu me senti ofendida? Por que eu me senti atacada? Por que aquela atitude daquela pessoa conseguiu me afetar de determinada forma a ponto de ocasionar a raiva? Nós... Um filósofo chamado Epicuro, eu cito muito filósofo porque eu leio muita filosofia. Ele disse, não é o que acontece que nos afeta, é o que nós pensamos sobre aquilo que acontece. E você é livre para pensar o que quiser em qualquer situação, mesmo nas piores. Uhum, olha, hoje no mundo digital, hoje, a gente observa muitos influencers digital. E o Dr. Luiz Aibinder tem uma regra que a gente até colocou aqui no nosso dicionário do Aibinder, que significa: quem segue os influencers são os idiotas, né? Então, o que eu quero dizer agora é o seguinte: haters são os caras que atacam ali aqueles influencers na internet. A gente vê a pessoa que tem
38 milhões de seguidores, de futilidades que ele posta lá, mas tem esses seguidores, né? Dr. Luiz Aibinder diria, nossa, 38 milhões de imbecis, né? Conheço bem o Dr. Baigon ali, ele vai falar isso daqui a pouco. Mas eu quero saber o seguinte, professor Gilson, tem pessoas, a pessoa que ela fica postando coisas todos os dias na internet para se tornar uma pessoa famosa. Aí ele, como diz aí na linguagem digital, ele viraliza, entendeu? Fica aí com 40 milhões de seguidores. Aí vai lá um cara e diz assim, você com essa barriga, você com esse dente torto, começa a fazer apologia à raiva do cara, e o cara se sente ofendido. Eu já vi entrevistas de pessoas que eram influentes, que entraram em depressão por conta dos comentários que faziam negativos nas postagens que eles faziam. Que mundo louco é esse, professor Gilson? Porque o maior problema atualmente da rede social, né, é que foi criado para fazer comparações. E essas comparações entre pessoas, entre texto, entre tudo que é colocado, isso é que causa todo esse problema, né? Inclusive tem uma citação que diz o seguinte, né? De tanta gente, né, burra querendo mandar em gente inteligente, que a gente às vezes começa a pensar que a burrice é uma ciência, entendeu? Helenita, sua opinião. O doutor falou em rede social, né? A rede social se ampliou a rede social normal, a gente vive em sociedade. A questão da raiva do que o outro faz, eu não tenho como controlar, mas eu tenho como controlar o que eu faço, o que eu recebo. Então eu sempre falo, não receba o que não te faz bem. A questão é que a gente tem uma natureza a receber tudo que nos dão. A raiva é do outro, mas se eu recebo, ela passa a ser minha. E aí eu estabeleço uma relação não satisfatória com a outra pessoa. Ele vai dar o que ele tem. Eu não preciso trazer para mim. Isso é uma questão 1, uma atenção 1 que nós temos que ter. E a atenção 2, que completa o que eu acabei de falar e vai ao encontro do que o doutor acabou de falar, é a questão das redes sociais. Você também falou, eu estou na rede social, seja online, seja na internet, mas tem a minha rede social da vida cotidiana. E se eu me torno dependente da opinião do outro, da aceitação do outro, do que o outro fala, do que o outro age, eu acabo perdendo a minha própria identidade em função do que o outro faz. E aí eu vou ter raiva se o outro não me aceita, eu vou ficar frustrada se o outro me critica, e aí eu estou me alimentando, e a gente fala muito, hoje em dia está muito de situações tóxicas, pessoas tóxicas, opiniões tóxicas. Eu tenho que prestar atenção que eu me intoxico quando eu pego o que o outro me oferece, né? Ele nem me dá, ele oferece para o mundo, e eu pego para mim, sabendo que aquilo não me faz bem, eu estou me intoxicando, não é o outro que me intoxicou. Uma coisa que eu falo, Odilon, o que penso a meu respeito não me diz respeito. Que o outro sequer me conhece. Eu mal me conheço. Exatamente. Como é que o outro pode me conhecer e me definir? Eu sei quem eu sou, de certa forma, eu sei quem eu sou. Eu não sou quem o outro acha que eu sou. Se eu me conheço, por que eu vou me ofender? O senhor, Dr. Luiz Aibinder costuma dizer, o professor Gilson, sim, que o cérebro esponja é o pior que existe. Isso porque é ele terrível. só absorve coisas negativas. Verdade. E nos dias de hoje, voltando a falar de mundo digital, existe antigamente, em 1980, por aí, quando eu falava vou cancelar, ou estava cancelando um encontro, ou estava cancelando um cheque emitido, que você queria assustar o cheque, cancelar. Isso. Agora, hoje tem um tal de cancelamento na internet, né, que a pessoa simplesmente acha que consegue apagar a pessoa do mundo. Uhum. E na sua cabeça, como é que funciona isso? Eu percebo isso, por exemplo, utilizando aí o que a doutora Helenita falou, né? Eu não posso trazer para mim todas essas comparações que as pessoas fazem sobre a minha imagem. Se ele quer me cancelar, parabéns para ele. Eu posso até fazer um dito popular, quem não gosta de mim é porque não tem bom gosto. Entendeu? Perfeito. Não é isso? Posso dizer isso, né? Perfeito. Doutor Luiz, pode falar, Helenita. Vamos lá no passado, na nossa infância, a gente tinha brincadeirinha de ficar de mal, né? Isso. Corta de mal, corta de bem, tinha essas coisas. Isso. E às vezes o nosso coleguinha falava, eu não quero cortar de mal. E aí você ficava com o dedinho lá esperando. É a mesma coisa, quer me cancelar, me cancela.
Eu Se eu sou mais tenho a minha poético identidade... que o professor. Eu sou mais Oi? poético, Elenita, do que o professor. Quando fala alguma coisa de mim, eu fico cantando e dançando. Entendeu a sutileza? Entendi, Pois é. entendi. Olha aí. Uma que está, Veri Matos, dizendo, maravilhosa sua explanação, doutora Helenita. A Mariana Goulart, esquecer também é uma escolha. Jorge participando conosco, Jorge Coutinho, devemos canalizar essa raiva? Não, esquecer não é... Odilon, esquecer foi o Jorge que falou, né? Não é uma escolha. Você Jorge tem não. botão pra deletar. Jorge não, Mariana Goulart falou. A Mariana falou, você não tem um botão para deletar, você não pode esquecer voluntariamente alguma coisa. Involuntariamente sim, mas eu vou esquecer isso, não dá. Você pode não se importar com isso, que é muito melhor, que você está no comando. Esquecer, você está fora do comando, se fosse possível. Então não se importe com isso. E qual foi a outra pergunta que foi feita? Foi aqui, o Jorge Coutinho, devemos canalizar essa raiva? Depende da raiva, depende da raiva. Por exemplo, se alguém está atacando um familiar meu, essa raiva eu vou extravasar para defender meu familiar. Se alguém quer tomar uma propriedade minha, eu vou manifestar a raiva. A raiva, em certo sentido, como toda emoção, ela é positiva ou pode ser desagradável, mas ela é sempre necessária, faz parte da evolução humana e animal. Então a raiva, ela pode ter um desvio negativo e uma função positiva. Qualquer emoção, tristeza, pode virar luto, ou pode ser só se lamentar, enfim. A emoção não é errada. O que você faz com ela que pode ser discutível. Então, canalizar a raiva, se você ficar em silêncio, implodindo por dentro, não é bom. É melhor você manifestar a tua raiva verbalmente de uma forma socialmente aceitável. Você não vai preso por causa dessa manifestação. Por exemplo, você pode dizer para qualquer pessoa, olha, não gostei disso que você fez, eu senti muita raiva. Você está botando para fora a raiva sem violência. Doutora Helenita e doutor Luiz Aibinder, a impaciência é um emulador da raiva? É um gatilho, mas a impaciência também é um pouco uma falta de inteligência emocional. Você não planta uma semente hoje que quer comer a fruta amanhã, você vai esperar um tempo para colher. Então tem que entender que certas coisas têm um tempo para acontecer. Eu quero tudo e quero agora, é muito infantil. E quero tudo, quero agora, como não vai obter, aí fica com raiva. É verdade, a gente vive no momento do imediatismo. Imediatismo e satisfação de tudo que eu quero. É literalmente o que o doutor falou. Imaturos. Isso não é uma ofensa para ninguém, é um alerta. Com certeza. Tá? Será que às vezes a gente traz a raiva pra gente porque a gente entrou numa situação, teve uma relação com uma pessoa, num contato com uma pessoa, as famosas conexões, que a gente não estava pronto para ter. É porque o que acontece, doutora Helenita, que a gente tem percebido muito, doutor Luiz Aibinder, que essa coisa chamada raiva, né, tem causado muitos problemas na sociedade, inclusive na mobilidade urbana, aonde a pessoa se sente invadida por uma fechada, ou uma freada, ou um triscar de farol atrás, aí o camarada já quer brigar, já quer bater, atira no outro. Isso é uma coisa realmente que tem que ser muito bem estudada e controlada, né? Isso já é bem estudado. É mal controlado, mas é estudado. A psicologia cognitivo-comportamental chama de distorções cognitivas. Um erro de raciocínio. Traduzido esse daí. Nada é pessoal. Nada é pessoal. E o cara do outro carro passa por você, xinga a tua mãe, ele nem conhece a tua mãe. É pessoal? Não. Até ele xingaria qualquer motorista que tivesse feito o que você fez ou que ele acha que fez. Nada é pessoal. A gente tem um erro de levar as coisas todas para o pessoal, uma espécie de egocentrismo. Falou, caiu a ligação da internet. A internet me odeia. Não me odeia. A internet não liga para mim, não dá a menor bola. As coisas também não dão a menor bola. O rádio não está funcionando, o telefone não está funcionando, eu jogo no chão. Ele é indiferente a mim, não está nem aí para os meus sentimentos. Então, tudo isso nós levamos para o pessoal. Quando você leva para o pessoal, você se sente atacado. Quando você se sente atacado, fica com raiva e quer revidar. Isso aí, Deixa eu completar isso que o doutor Luiz falou. Pode completar. Com uma observação. Às vezes a gente quer se tornar importante demais
no momento que a gente esteve presente de menos. Essa questão do trânsito, que uma pessoa xingou, que a gente traz pra gente, é realmente isso. A pessoa não xingou a gente, ela nem sabe quem nós somos, ela xingou. Acontece que eu estava naquele momento. E se eu estiver fragilizado emocionalmente, eu vou pegar aquilo para mim. Então, eu criei uma conexão que não deveria acontecer com uma pessoa que eu também nem sei quem é. E olha o estresse, olha a raiva, olha a ansiedade, olha uma série de coisas sendo alimentadas e juntas, começam a trabalhar juntas no momento que não deveria nem existir. E aí, o que acontece, doutor Luiz Aibinder, existe como se evitar uma reação em cadeia? Porque eu vou exemplificar melhor. Aqui a gente trabalha com publicidade e a gente vê que as pessoas estão agoniadas, desesperadas para ter lucros e vendas rápidas. É o retorno rápido, como disse a Helenita, das situações. Quero vender rápido. Aí ele vem e faz um anúncio. Contrata um exemplo aí, sei lá, de 3 meses, um exemplo. Passa uma semana, ele liga e fala, eu quero cancelar porque não está me dando o mínimo retorno esse seu anúncio. Aí você explica para ele, mas como assim? Não estou entendendo, não faz nem uma semana que você está anunciando. Não, porque eu estou anunciando uma semana, não veio ninguém aqui falando que viu, e não sei o que tem. Senhor, existe um tempo de maturidade, você tem que ter uma assiduidade diária para as pessoas assimilar o nome ao produto, dar credibilidade. Você tem que fazer uma palestra de marketing para a pessoa, para acalmar essa pessoa. Porque ela chega, cancela um contrato, aí inclusive sai falando mal do veículo com uma outra amiga que é empresária. Anunciei lá, não dá resultado nenhum. Quer dizer, a pessoa já passa essa raiva para frente, e aí, se eu não controlar isso, eu também fico com raiva daquela pessoa e falo, aquele cara não anuncia, não sabe o que é um anúncio. Enfim, vira uma bola de neve essas quantidades de emoções envolvidas aí. Doutor Luiz Aibinder, como controlar isso? Existe tratamento para controlar a raiva? Primeiro, existe alguns... Primeiro, esse resultado que é imediato, eu entendi bem. O resultado imediato é a pessoa, ela não está esperando a coisa maturar. Em vez de fazer um longo discurso, explica para ela. E você sabe, Odilon, quantas garrafas vendeu a Coca-Cola no seu primeiro ano? Não. 25. Uhum. 25, não é 25 mil, não, 25. Coca-Cola. Com o tempo ela foi vendendo mais. Então é isso daí. Esse efeito dominó que você fala da raiva, o anunciante solta os bichos em cima de você. Você fica com raiva, chega em casa, briga com a mulher, briga com o filho, aí o filho pega e chuta o cachorro. O cachorro não tem nada com isso. Que interessante, que é injusto demais, né? Vacina o cachorro contra a raiva e não as pessoas. Helenita. Oi. Como você daria 3 dicas aí para a gestão de emoção da pessoa que é constantemente raivosa? Primeiro, o autoconhecimento, sempre. É fundamental parar e olhar para o que está acontecendo com você e como você reage. Segundo, na medida do possível, evitar situações de estresse. Isso é uma tarefa bem difícil, eu reconheço. Mas na medida do possível, evitar. Eu digo que tudo dá sempre sinal. Nada acontece do nada. Os sinais vão acontecendo, vão surgindo, e você tem que estar prestando atenção a isso. Volto que o autoconhecimento é fundamental. E outro, eliminar a possibilidade de estresse na sua vida. O exercício físico é fundamental. Se você faz exercício físico regularmente, se você mantém uma rotina que te livra de situações de estresse e te deixa menos propício a receber e a ter essas emoções ativadas de uma forma mais rápida, você consegue sim lidar com isso. Você não vai conseguir lidar com o fato externo, mas você vai conseguir lidar com a sua reação. Doutor Luiz. Dois pontos que a Helenita falou que eu discordo. Primeiro, o estresse é uma reação. Não existe situação estressante. Existe reação estressada. Nenhuma situação por si só é estressante. O que estressa um não estressa o outro. Então a situação não é a causa, é a reação de cada um. Segundo, que o exercício físico, que é muito bom em vários sentidos, reduz a possibilidade, mas não elimina o estresse da pessoa. Se ela estiver estressada, vai ficar estressada. Menos estressada.
Mas vai ficar. Dr. Luiz Aibinder, passar raiva nos deixa doentes? Passar raiva no sentido de sentir raiva ou transmitir raiva? Sentir raiva nos deixa doentes? Muito doente. Inclusive, as pessoas raivosas são mais propensas a doenças cardiológicas e morrer de raiva, de ataque cardíaco, de infarto, etc. Uma pessoa pacífica não sofre tanto de doenças cardiológicas, porque ela libera muitos hormônios, aumenta a pressão, tem um efeito cascata de efeitos negativos dentro do corpo. Então, é muito nocivo para a saúde. É pior do que fumar. O professor citou o livro Inteligência Emocional, não foi, Gilson? Sim, citei sim, doutor Luiz. O do Daniel Goleman. Lá pelas tantas, ele diz que fumar, que raiva é tão perigoso quanto fumar. Isso. Doutor Luiz Aibinder, o senhor tem um encontro que o senhor realiza todas as quintas-feiras online, né? Há 22 anos, né? Qual é o nome desse encontro? Chega um pouquinho mais para cá, só, professor. O senhor está saindo da TV. Agora o senhor está pertinho de mim. Dá um abraço obrigado. Aqui. Aí... eu não tenho... amor está no ar. Aqui, o amor está no ar, não há raiva. Não há raiva nenhuma aqui, é só amor. Doutor Luiz Aibinder, 22 anos com um encontro todas as quintas-feiras, às 17h30 na internet. Ali já entrou em alguma aula, participou desse grupo de conversa, pessoas que extremamente raivosas, e como a pessoa pode participar desse curso? Se é um curso gratuito, se a pessoa pode fazer uma aula de degustação, se pode ligar para o senhor. Fala aí sobre esse curso, são 22 anos que está no ar. Esse curso, eu me orgulho muito dele por causa do resultado. Ajuda muito as pessoas. A pessoa pode assistir uma aula de degustação, ou seja, de graça, para ver se gosta ou se não gosta. Se gostar, fica. Como é que ela pode entrar em contato? Pelo telefone 21, Rio de Janeiro, 991 16 1999. Repetindo, 21 991 16 1999. Isabel, nome é tal, quero participar da aula de degustação. Aí na próxima quinta-feira, ela vai receber um link para assistir a aula pelo Zoom. Ela participa, pergunta, discorda, critica, fica à vontade. Se quiser continuar no curso, ela faz o curso, paga uma mensalidade mais barata que uma caixa de Rivotril e vida que segue. E esse curso, qualquer pessoa pode participar, entrar ali, expor suas dores, suas dúvidas, contestar contra determinado tema. O senhor leva temas para esse debate? Porque, afinal de contas, tem pessoas que estão ligando. Eu já até falei aqui que as pessoas ficam envergonhadas, professor Gilson, de participar. Eu encontrei pessoas aqui, eu queria tanto participar daquele bate-papo às quintas-feiras com o doutor. Eu falei, liga lá, faz uma reserva. A pessoa fica com medo de se expor, de expor aquelas dores que ela tem. Acho que o cara vai pensar que eu sou maluco, né? Exatamente. O cara, então... quem procura psicólogo é porque é maluco. Helenita. Senhores, é importante isso que foi dito agora, né, do curso do Dr. Luiz, que é necessário que a pessoa entenda como é que ela está reagindo, né? Se ela, por que eu sinto raiva com constância, por que essas situações acabam acontecendo frequentemente na minha vida, e buscar ajuda. É necessário, é fundamental buscar ajuda. Ontem, Helenita, o tema foi validação e invalidação, que eu acho de extrema importância nós validarmos as outras pessoas, especialmente crianças, mas validar o que a pessoa está sentindo. Não chora por isso, não. Eu já passei por coisa pior. Isso é bobagem. Sabe? Esse tipo de coisa, a pessoa fica pior. Você tem que validar. Eu entendo o que você sente. Isso é humano. Eu, no teu lugar, também estaria sentindo coisas assim. Mas vamos ver o que você pode repensar e por aí vai. Você valida a pessoa. Quando você invalida, você piora. Às vezes você invalida por bondade. Você fica angustiado com o sofrimento da outra pessoa, aí você diz uma abobrinha daquelas comuns e a pessoa se sente pior. Você queria ajudar e atrapalhou. É verdade, porque você acaba fazendo a pessoa sufocar uma dor dela. E se sentir errado, sentir aquilo. Exato, não. Sentiu alguma coisa que está doendo, está incomodando, não está fazendo bem, entenda e resolva. Não deixa ficar ali, porque aquilo vai criar uma raiz que vai te causar problemas posteriores.
Exemplo, ontem eu estava atendendo um cliente que eu sou muito ansioso. Eu digo, você não é ansioso, você está ansioso. A Exatamente. ansiedade não faz parte do seu DNA. Você aprendeu algumas coisas erradas, isso gera ansiedade. Você pode desaprender, assim como você aprendeu. Eu posso te ajudar nesse processo. A pessoa fica muito mais aliviada. E é verdade. É verdade. Bom, aqui a participante Lilian Hassel disse o seguinte: excelente colocação da doutora Lenita sobre o que ouvimos e como podemos refletir para ter nossos comportamentos geridos a nosso favor. Beijo a vocês, excelente programa. Obrigado, viu, Lilian Hassel? Obrigado pela participação. Então, vou citar Aristóteles, que viveu uns 2000 anos atrás. Ele disse o seguinte: Odilon, qualquer um pode se zangar. Isso é fácil, moleza. Mas se zangar com a pessoa certa, na medida certa, na hora certa, pelo motivo certo, da maneira certa, caramba, isso é muito difícil. Aristóteles. É verdade. E aí, professor? É verdade. É verdade. Porque tem uma filosofia que diz o seguinte, né? Que nunca queira contenda com o mais forte. Não é verdade? Então, às vezes, essa avaliação ela é muito importante, né? E eu quero aqui deixar registrado o seguinte, né? Às vezes, as pessoas, não a maioria delas, né, mas algumas, não têm a dimensão do quanto é importante existir pessoas que possam, às vezes, nos harmonizar. É importantíssimo isso. Quando lecionava, né, sempre incentivei muito as escolas que tivessem pessoas qualificadas no serviço de orientação educacional, porque às vezes existem conflitos familiares de raiva, de coisas que a criança traz para dentro da escola ou que da escola leva para dentro de casa, né? Então, que cada vez mais existam pessoas, né, predisposta a trabalhar com isso, a fazer com que as pessoas se tornem melhores, né? E aqui vai uma filosofia, né, que é muito importante, né? Anuncie em você o mundo que você quer ver. E aí, professor, nós estamos vivendo um mundo pós-pandemia, onde as escolas ficaram com aulas remotas, outras aulas afastadas, as crianças ficaram quase 2 anos longe de escola. Hoje, a sala de aula é completamente atípica de quando o senhor lecionava, não é? Porque, na verdade, é o seguinte, né? Porque tirou, às vezes, do concreto e levou para o abstrato. Entendeu? E essa abstração que existe causa, às vezes, esse tipo de transtorno. Agora, cabe, né, a quem no momento está ali administrando a parte acadêmica, né, tornar isso mais fácil, seja na sala de aula, seja de quando ele vai para casa para estar lá à frente do computador. Colocar para ele as coisas mais fáceis, não tornar aquilo uma coisa tão difícil, né? Como uma vez eu sou meio parecido com algumas pessoas e a minha raiva exalta, né? Teve um professor que disse na universidade para mim: eu sei mais do que você. Eu falei: é porque você nasceu primeiro. Tá certo. Agora, Helenita, a raiva, né? Por exemplo, como o professor acaba de dizer aí, existe a raiva virtual e a raiva tete a tete, real. Presencial, né? Eu conheço casal que só consegue resolver o DR se um for para um quarto, outro for para o outro, e eles falarem pelo WhatsApp, que frente a frente não consegue ficar e conversar, né? Doutor Luiz Abindes, eu não sei se foi o senhor que me falou sobre um caso desse também, que, não sei se foi aqui num programa que foi dito isso, que o casal foi procurar o psicólogo, o médico, que não conseguia falar com a esposa, não conseguia ficar frente a frente e falar, discutir as questões do relacionamento. Somente se fosse por cada um para um cômodo e falasse pelo WhatsApp, eles se acertavam. E aí, Helenita, que mundo doido é esse? Como que raiva é a raiva dos tempos novos? Raiva virtual? Pois é. A maturidade não conseguir lidar com os problemas do dia a dia, né? Você tem sim que falar com outra pessoa se alguma coisa lhe agradou ou não. Mas também você tem que saber perceber se vale a pena falar para essa pessoa se aquela coisa lhe agradou ou não. Porque às vezes a pessoa não vai ter condições de entender o que você vai falar e às vezes é uma coisa que você tem que resolver com você.
Por que aquilo te incomodou tanto? Por que eu fiquei tão incomodada quando uma pessoa passou no outro carro, uma pessoa que eu não conheço, que eu nunca vi, e que, na verdade, nem viu direito, porque você estava olhando para dentro do carro do outro, você não estava se concentrando no volante, me incomodou tanto? O que está acontecendo comigo para aquela pessoa, num momento tão rápido, ter conseguido me acertar tanto e tão intensamente? Eu vou parar o carro, vou chamar aquela pessoa para uma conversa, deixa ela aí e eu vou olhar para mim. Agora, se é uma situação numa pessoa que tem um convívio direto comigo, sim, vamos sentar para conversar, para resolver, para evitar outros conflitos. E eu sou a favor do papo tete-a-tete, presencial, não no WhatsApp. É claro que se tornou uma ferramenta, mas a maturidade do contato direto é fundamental. Doutor Luiz Aibinder, essa Porque ferramenta... às vezes a gente está se escondendo também, né, Odilon? Essa ferramenta que desculpa, Helenita. Essa ferramenta que a Helenita falou aí, a internet, ela aproxima quem está longe e distancia quem está perto? Sim, mas isso é uma frase já um tanto gasta. Agora, se você tem aversão àquela pessoa e não consegue conversar com ela cara a cara, como é que dá para morar na mesma casa? Está na hora de pensar, se a relação está falida. Vai sustentar por quê? Está falida. Se você tem uma pedra no sapato, Odilon, o que você faz? Tem que tirar o sapato, tem que tirar a pedra. Às vezes, certos casamentos, o outro, sempre é o outro, né? É uma pedra no sapato. E uma história que o Armando, que participou do Paredão da Opinião, ele é muito bem-humorado. Ele me contou que o sujeito estava paquerando a mulher perguntou se você é casado, viúvo? Eu sou viúvo. Ele disse que morreu a tua mulher? Tomou sopa estragada. A segunda mulher também morreu de sopa estragada. E a terceira também morreu. Essa morreu de quê, essa terceira? Afundamento do crânio. Mas por que tão diferente? Ela não quis tomar sopa. É verdade. É verdade. Doutor Luiz Aibinder, o senhor dá uma regulada no seu celular aí, que o senhor está só parecendo só o seu pescocinho, só a cabecinha. Aê, mais um pouco. Cuidado fora do contexto com essas frases. O senhor também não perde uma, eu vou te contar, se não tomar cuidado, é processo, é censura. Doutor Luiz Aibinder, porque teve uma vez uma deputada que disse para Xuxa o seguinte: se eu fosse casada com o senhor, eu colocava veneno no seu café. Ele respondeu, e eu tomava. Ele era muito respeitoso. Bom, o Xuxa, gozado, e o Xuxo era profundamente deprimido. Mas tinha um bom humor danado. É verdade. Helenita, o que é a raiva para você? A raiva é uma emoção que ela vai existir. Você não vai ter como evitar que ela exista. É necessária para que sinalize para você que alguma coisa não está te fazendo bem no primeiro momento. Nos momentos posteriores, você tem que analisar por que ela está tomando um espaço que ela não tem que tomar. Ela tem um tempo para existir. E vai variar de pessoa para pessoa, porque nem todo mundo é igual. Nem todo mundo recebe da mesma forma, nem todo mundo reage da mesma forma. Então ela vai existir. Raiva é uma emoção... Dizem as emoções primárias, né? A raiva faz parte. Raiva, tristeza, alegria. Não vamos sentir culpado por existir a raiva na nossa vida, mas vamos ficar atentos na proporção que ela está na nossa vida. Suas considerações finais, muito obrigado pela sua participação. E qual é o Instagram que as pessoas possam encontrar essa belíssima gestora emocional? Tem um endereço no Instagram aí para você ceder para a gente? Sim, Helenita Pereira 22. Vou estar lá atendendo negócio vocês. de 22 aí pegou mesmo, hein? Helenita Pereira 22. Vamos ver aí se nossa produção coloca no ar aí o seu Instagram para mostrar também para os nossos telespectadores. Helenita Pereira, né? Essa moça Isso, não é fraca, vai ser um prazer atender vocês. Guarda bem esse nome. E auxiliar na medida do possível. O Matheus está tentando encontrar aqui, o doutor Luiz Aibinder já conhece o Matheus, né, de longa data, então até a próxima sexta-feira, né, doutor Luiz Aibinder, ele coloca no ar aí o Instagram, é isso, doutor Luiz Aibinder? O senhor que é o psicólogo do Matheus. Eu nem sei qual é o Instagram, eu não mexo no Instagram, sou analfabeto tecnológico, no máximo eu vou no Facebook, mas eu tenho um Instagram sim. Tá. Eu acho que é psicólogo Aibinder, eu não tenho certeza. Aqui, ó, a Helenita já está lá. Ela, inclusive, faz várias mentorias. Olha lá, tem lá, clica naquela Segredo do Sucesso. Bacana. Vai mais, olha lá. Passa mais aí para a gente dar uma olhadinha, Matheus.
Ali, ó, ela tem umas palestras, olha assim, aquela que ela está apontando ali, abre ali para a gente ver. Lembre-se, lembrete, somente você pode realizar seus sonhos e seus objetivos, não abra mão disso, esse é seu interesse, seu dever e sua obrigação. Gostou, professor? Bom, muito bom. Muito bom, essa aí é bom. Helenita Pereira. Guarde esse nome, Helenita Pereira, porque vem novidades por aí, tá? Helenita, muito obrigado, viu? Dá um tchau aí. Gratidão por esse momento, muito obrigada. Espero ter podido contribuir um pouco, né, com a minha presença aqui, porque vocês contribuíram muito para mim. Não se culpe por sentir raiva, mas preste atenção no espaço que você está dando para essa raiva na vida de cada um de vocês. Professor Gilson, muito obrigado. Em nome do Dr. Luiz Aibinder, é sempre um prazer inenarrável. Considere-se que nesse momento o senhor receba um ósculo facial. Pô, muito obrigado pelo ósculo, né? E a grande cerne, né, da raiva é o seguinte, né? A gente tem que ter cuidado com as nossas palavras para não virar escravo delas. Não é verdade? Exato. Obrigado aí por tudo, doutora Helenita, prazer em conhecê-la, entendeu? Doutor Luiz Aibinder é um amigo fraterno e que os senhores continuem, né, contribuindo para tornar a vida das pessoas mais feliz. Obrigado. Olha, e anota aí, viu, Gilson? Anota aí, Helenita. Entra lá numa quinta-feira para acrescentar mais ainda nesse encontro do Dr. Luiz Aibinder, toda quinta, 17h30. Primeiro faz lá para receber um link, liga para ele, pro Aibinder, 21 99116 1999. Repita. 21 99116 1999. Não deixe de participar, é muito bom para você. Para!